João não era apenas um escritor. Ele viu o que poucos viram. Não seguiu Jesus de longe, ele caminhou ao seu lado. Pescador, simples, mas fez parte do círculo mais íntimo. Ele reclinou a cabeça no peito de Cristo. Ele esteve aos pés da cruz quando muitos fugiram, e foi um dos primeiros a correr até o túmulo vazio. Anos depois, já idoso, ele escreve não apenas para contar uma história, mas para responder à pergunta mais importante: quem é Jesus de verdade? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela sua companhia. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Jesus, mas antes da criação do mundo. Um texto que não foi escrito apenas para contar uma história, mas para responder à pergunta mais importante de todas: quem é Jesus de verdade? Esse evangelho é diferente de tudo o que você já viu. Enquanto os outros evangelhos mostram o que Jesus fez, João foi mais profundo. Ele quis revelar quem ele é. Já idoso, provavelmente em Éfeso, João escreve esse evangelho. Para alguns eruditos, os destinatários continuam sendo uma questão ainda aberta em detalhe. Para outros estudiosos, João escreve com um objetivo claro: levar qualquer pessoa, judeu ou gentil, a crer que Jesus é o Filho de Deus, como ele mesmo declara em João, capítulo 20, verso 31. Mas, ao começar o seu relato, João quebra todas as expectativas. Ele não fala de Belém, não fala de Maria, ele volta ao início de tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está uma das partes mais profundas de toda a Bíblia. João apresenta Jesus como alguém que já existia antes do tempo. Não apenas isso, ele afirma que Jesus estava com Deus e que Jesus era Deus. Isso responde uma das perguntas mais buscadas até hoje: Jesus é Deus ou apenas um profeta? João deixa claro: ele é eterno, criador de todas as coisas, a luz que brilha nas trevas e que nenhum poder pode apagar. E então vem uma afirmação ainda mais impactante: e o Verbo se fez carne. Ou seja, Deus entrou na história humana. Agora que João revelou quem é Jesus, ele começa a mostrar o que ele fez. A narrativa avança para o início do ministério. Surge João Batista preparando o caminho, apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus. Em seguida, os primeiros discípulos começam a segui-lo, curiosos, buscando respostas, assim como muitos hoje. E então acontece algo inesperado: o primeiro milagre. Em um casamento simples, Jesus transforma água em vinho. Mas isso levanta uma dúvida que muita gente tem: por que Jesus começa com um milagre tão discreto em visibilidade, embora não em significado? A resposta: porque desde o início, João mostra que Jesus não veio para impressionar multidões, mas para revelar sua glória àqueles que creem. E é aí que a história ganha intensidade. Entramos no coração do Evangelho. Jesus começa o seu ministério público e tudo muda. Ele confronta o sistema religioso ao expulsar os vendedores do templo. Ele conversa com Nicodemos e revela um conceito que até hoje intriga muita gente: é necessário nascer de novo. Mas o que isso significa de verdade? A resposta: receber uma nova vida que vem de Deus, ter uma transformação espiritual profunda. Logo depois, Jesus apresenta uma das frases mais conhecidas da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Jesus também quebra barreiras culturais ao falar com a mulher samaritana, mostrando que a salvação não é limitada a um povo, mas acessível a todos. Milagres começam a acontecer, doentes são curados, multidões são alimentadas, e um dos momentos mais impactantes acontece quando Jesus ressuscita Lázaro. Aqui surge outra pergunta feita por muitos: Jesus realmente tem poder sobre a morte? O próprio Jesus responde: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao mesmo tempo, ele faz declarações poderosas sobre si mesmo. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas frases não são apenas simbólicas. Elas conectam Jesus diretamente ao próprio Deus. Mas, quanto mais ele se revela, maior se torna a rejeição. E então, quando tudo parece estar no auge, a história desacelera. Jesus se reúne apenas com seus discípulos. Ele lava os pés deles, mostrando que grandeza no reino de Deus é servir. Ele ensina, prepara, alerta e promete o Consolador, o Espírito Santo. E então chega o momento mais difícil de entender: a cruz. Muita gente se pergunta por que Jesus precisou morrer. João mostra que não foi uma derrota. Jesus não foi vítima, ele se entregou voluntariamente. A crucificação acontece. O silêncio toma conta. Mas a história não termina ali. 3 dias depois, tudo muda. A ressurreição acontece. E aqui está o centro da fé cristã. Jesus aparece vivo. E até mesmo um dos discípulos, Tomé, duvida. Isso reflete exatamente o que muitas pessoas sentem hoje. Mas, quando ele vê Jesus, faz uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia: Senhor meu e Deus meu. E quando parece que acabou, João ainda acrescenta um detalhe final. No último capítulo, Jesus aparece novamente aos discípulos e restaura Pedro, que havia falhado. Isso responde outra dúvida muito comum: Deus ainda usa quem erra? A resposta é clara: sim. O Evangelho termina reforçando que tudo foi escrito com um propósito. Não é apenas informação, é um convite. Um convite para crer. Porque no final, a grande questão não é apenas entender o texto, é decidir o que fazer com ele. Jesus é apresentado como Deus, como Salvador e como aquele que venceu a morte. E então, você sabia? Agora te convido a ler o Evangelho completo de João e observar esses detalhes. No próximo vídeo, nós vamos avançar para o livro de Atos. Você também pode assistir aos vídeos anteriores da nossa série sobre os Evangelhos, de Lucas e Marcos. Eu vou deixar os cards aqui na tela e os links na descrição. Se esse vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.